Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho de OSPF V3, tá? Um assuntinho que surgiu aí com a galera que eu tava conversando e eu resolvi gravar um videozinho explicando algumas coisinhas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre fundamentos. É uma aulinha teórica, tá bom? Que você vai entender um pouquinho sobre o OSPF V3. Vamos lá. Fundamentos do OSPF V3. Ele funciona muito semelhante ao SPF V4. Opa! O SPF V4 não existe, eu errei aqui, cuidado, tá? Mas ele é muito semelhante ao SPF V2, ele estabelece adjacências, possuiria a área, roda um algoritmo chamado SPF, cria a nossa área, ele tem a mesma ideia, tá bom? Porém, mesmo ele rodando em cima do SPF do IPv6, né, ele transporta rotas IPv4. Ele é o que a gente chama de protocolo que funciona em IPv4 e IPv6, assim como o BGP, tá bom? Ele tem uma RFC, que a gente chama de RFC 5340, que fornece diferenças entre o V2 e o V3 detalhadamente. Pode dar uma pesquisada, é legal de ler, tá? É bem detalhado mesmo. E ele tem diversas melhorias se comparado ao nosso SPF V2. Vamos falar um pouquinho delas. Eu separei aqui 9. Pô, eu separei 10, eu separei diferença pra caramba. Vamos lá. A primeira delas, os pacotes de OSPF V3 são originários do endereço de IPv6 link local, ou seja, não é mais igual ao V2, ele utiliza o link local para originar e algumas vezes destino também, tá? Do V6. A terminologia networks, segunda melhoria, a terminologia networks, né, do OSPF V2 foi substituída por links no SPF V3. 3. Existem novos tipos de LSA. Quem lembra do LSA, quem sabe, quem é meu aluno já vai saber o que é, né? E os LSAs do tipo 1 e 2 foram modificados. Tiveram algumas alterações aí legal de a gente saber. Depois, mais para frente, a gente fala um pouquinho delas. Tá? Para habilitar o SPF V3, você precisa utilizar o comando dentro da interface. Tá? Não existe mais o comando network. Para quem é meu aluno, já conhece os 4 passinhos para fechar o SPF básico, né? Instanciei o SPF, botei um ID, botei uma área, disse o network, que é a interface onde eu vou dizer. A gente vai trocar esse 4º passo por entrar dentro da interface e dar o comandinho lá, o SPF instance, que ele participa, e a área. Tá bom? Nada demais. A gente pode fazer um vídeo aí de configuração de OSPF se você quiser. Tá? Quinto, o SPF V3 precisa ter um router ID apontando manualmente e continua com 32 bits. Ponto. Aqui não tem desculpa. Boa prática de utilize sempre o endereço de loopback. Tá? Por mais que ele utilize o IPv6 ainda, o nosso router ID é um endereço de 32 bits, né? Um ID de 32 bits semelhante ao IPv4. Então, por boa prática, para a gente não ter todo aquele processo que você já conhece, já falei em diversas aulas aí, não ter reiniciado, utilize o IP de loopback. Coloque um IPzinho lá, identificando seu router, e coloque ele como router ID do seu SPF. Tá bom? Sexto, se você tiver diferentes prefixos dentro da mesma interface, o SPF3 vai propagar todos. Diferente do V2, né? Que não propaga prefixos secundários. Ah, Rodrigo, não entendi. Vamos lá. Eu botava dentro de uma interface e botava lá IP address 192.168.0.1. Botava lá IP address secondary, né? O IP address 172.16 secondary. 2 IPs. Tá certo? Ele vai propagar esses dois. Não vai propagar só mais o primeiro. Pô, show de bola pra gente, né? Se eu quiser botar outro endereço lá. 7. Existe um flood scope, diferentes tipos de LSA. A gente vai ver um pouquinho mais lá embaixo sobre LSA, tá? Bem detalhado. Botei uma tabelinha legal lá pra gente ver isso. Oitavo, você pode rodar múltiplas instâncias do SPF V3 e na mesma interface. Caraca, mas isso aqui para mim vai me ajudar pra caramba. Presta atenção, não ajuda, é muito difícil tu usar 2 instâncias de SPF, tá bom? Mas é legal saber, é legal por curiosidade aí, é top. Pô, legal, essa nona aqui é legal, tá? Ele não utiliza MD5, nem texto puro, texto simples, né? Como o V2. Agora ele utiliza uma autenticação, que a gente chama de IPv6 IPsec, né? Que é uma criptografia do IPv6, tá certo? E a 10 e última, né, melhoria, o SPF V2 mostra as redes no RCA como rede mais máscara,
certo? O SPFv3 utiliza prefixo, então eu não preciso mais mostrar, eu não mostro mais rede mais máscara, agora é prefixo, tá certo? É top demais. Vamos falar um pouquinho de comunicação, tá? O SPF3 a gente sabe que é um protocolo com ID 89, né? Roda em cima dessa porta aí. Né? E os roteadores comunicam utilizando endereço local. Essa aqui é a grande diferença, tá? Do V3 para o V2, né? Então ele inicia um link local na interface como IPv6 de origem. Em alguns casos de destino também, tá bom? E dependendo do tipo de comunicação, é utilizado também o endereço link local como destino. Ó, acabei de falar aí. Mas também pode ser utilizado o multicast, tá? Link local, tá certo? E aqui tá os endereços, tudo que começar aí com FE02, tá? É o nosso All SPF Routers, né? E o nosso FF02 2.006 é o nosso SPF V3, All Routers Designate Router, né? Nosso famoso DR aí. Agora a gente vai falar um pouquinho da comunicação do SPF. E nessa parte aqui a gente tem a comunicação, tá? Do SPF V3, que é quase a mesma coisa do nosso V2, aí tem algumas diferenças, tá? O primeiro que ele vai ter aí é o pacote Hello, né? Um Discover ele descobre e mantém seus vizinhos, e ele pode enviar isso para um All Routers, né? Que começa com FF aí, é um multicast, né? FF02, e também para o link local do vizinho aí, onde ele vai estabelecer adjacências. Também tem a comunicação do Database Description, né? Para quem já é meu aluno, já sabe aí, presta atenção. Isso aqui vai lançar os roteadores, eles trocam informações de descrições de database, ou seja, eu vou mandar aqui algumas informações da minha tabela de roteamento, não todas, né, mas vou mandar tipo um resumo para ele e vou aguardar um request, um update aí que segue em seguida. Tá bom? Esse daqui é um link de destination e source, um local address. Ó, pode ver. Ó. O source dele vai ser um link local address e o destino também vai ser um link local. Claro, link local do meu vizinho. Depois a gente tem na terceira parte um link state requestment, né? Um request, que é, ou seja, pô, não atualizei toda a minha tabela, pô, tem informação que tu tem, que eu não tenho. Me passa, ele vai passar para ti, e depois a gente tem aí um iniciar adjacências, onde eu posso enviar para um link local, um FFA, um all routers, né? Também posso enviar um database update aí para o meu DR e para o meu BDR. Tá certo? E por fim, a gente também tem comunicação aí por 5, né? Um link state acknowledgement. Porra, eu sempre erro isso aqui, cara. É sinistro. Mas um ACK, né? O famoso ACK. E eu posso enviar isso, link local, FF, para todos os routers ou para o meu DR, meu BDR. Tá bom? Também temos aqui os tipos de LSAs, tá? Esses LSAs, eles têm códigos agora, então cada um vai fazer uma determinada função baseada nesse códigozinhos, né? A gente tem o nosso primeiro aí que começa com 0x, tudo começa com 0x2, né? O nosso router LSA, o nosso famoso LSA1, né? Todo roteador gera um router LSA e descreve o estado do custo da interface, roteador de área, ou seja, pô, o caminho aqui tá assim, o caminho aqui tá mais difícil, ele vai te dar um custo de interfaces de roteador para cada área, tá bom? Depois a gente tem o nosso 0x2002, que é o nosso Network LSA, que é um roteador designado, gera um LSA de rede e anuncia todos os roteadores conectados, né? Inclusive ele próprio, ele mesmo vai fazer isso. Por sequência, a gente tem o 0x dos 2003, né, que é o Interarea Prefix LSA, que é um ABR, né, que gera um LSA Interarea de prefixo, né, para descrever rotas e prefixos de endereço IPv6 que permanecem em outras áreas, ou seja, lá em outro lugar, tá bom? Por exemplo, a área backbone, estou gerando um prefixo lá da área 1, tá? Depois a gente muda um pouquinho aqui, tá? Que, opa, não, a gente tem o 2004, né? Roteadores EBR geram LSAs, roteadores EBR de outras áreas. Isso, faltou o LSA 2004, que é o Inter-Area Router, né? Os roteadores ABR geram LSAs inter-área, né? Cuidado com isso, tá? Intra-área, inter-área. Muito cuidado com essa parte, principalmente quem está fazendo CCNA aí e está querendo avançar um pouquinho.
inter-área router para anunciar endereços de roteadores ASBR de outras áreas. E depois, na sequência, tem uma pegadinha aqui. Tu muda, tá? O código ele muda, né? Ele vai de 0x2 para 0x4, né? Que é um AS externo LSA, né? São roteadores de ASBR, anunciam LSAs externo para anunciar padrões de rotas, né? Rotas aprendidas através de redistribuição de outros protocolos. Exemplo, eu tenho dois roteadores de OSPF, mas nas pontas eles também estão recebendo rotas de BGP. E eu quero transportar dentro do meu OSPF essas rotas. É aqui que eu vou utilizar. Né? O meu LSA do tipo 5 ou do tipo 7 eu utilizo para isso. No OSPF V3 eu também posso fazer isso. Tá? Eu uso utilizando esse LSA aqui. Então ele já é implementado. Se o roteador tem suporte, você pode fazer essa manobra aí e transportar em cima do OSPF rotas de BGP. Tá certo? Em sequência, 0x207 tem o nosso NSSA LSA, que são roteadores de ASBR localizados numa área Not Some Stop, anuncia LSA, NSSA, para rotas redistribuídas na área, tá bom? A gente tem o 8, que nada mais é, pessoal, prestar um pouquinho de atenção, né? Quando a gente está estudando o V2, tem LSA do tipo 1, 2 e 3, que é mais ou menos o que cai, e depois tem do tipo 5, que é mais complexo, tipo 7, que é mais complexo. Então não se apeguem muito que se você está estudando isso, principalmente no CCNA, foca no 1, 2, 3, tá? Tá top demais. Focou no 1, 2, 3, entendeu a troca de mensagens de LSA do OSPF V2, você vem para o V3, estuda um pouquinho mais sobre isso, ou fica no V2, né, e estuda um pouquinho mais da troca de OSPF, de rotas, em cima de LSAs do tipo 5 e 7, tá? É bem top também. Depois a gente tem a 0x2009, né, que é o intra-área prefixo LSA. Então, o prefixo intra-área de LSA é usado para anunciar um ou mais prefixos de IPv6 associados a um roteador e Stub Transmission Network Segment. Tá bom? Fluid Scope, que ele vai demonstrar um pouquinho do que a gente estava falando antes. Onde eu tenho o 0x0, né, que é o Link Local Scope, né, ele é utilizado para LSAs que redistribuem rotas dentro da própria rede ali, né? Seria os LSAs tipo 1, 2 e 3. Depois a gente tem o 0x2, né, que é um scope utilizado em LSAs de flood, né, que eu vou retransmitir rotas numa simples áreas, né, uma simples áreas, utilizado também entre roteadores e networks inter-área, prefixo, né? Em interárea ele vai redistribuir. E eu tenho o meu 0x4, né? Que é um LSA que vai transportar rotas de domínios externos, né? Oriundos da parte externa. Pessoal, era isso, tá? Dúvidas? Manda um comentáriozinho, manda um direct. Vamos para cima.